A história começa com um grupo de crianças que sonham em se tornar caçadores de tesouros. Sim, aqueles pequenos aventureiros com a visão de se tornarem ricos e famosos. Todos concordam com essa ideia brilhante, até mesmo o garoto que se veste como uma caixa de papelão. Ainda não sabemos se ele é um gênio ou só adora um disfarce. Eles prometem se tornar os melhores heróis do mundo. Os caçadores de tesouros viajam pelo mundo para explorar ruínas conhecidas como cofres de tesouro, onde podem coletar relíquias escondidas. Mas calma! Não é só um passeio no parque. Eles arriscam suas vidas lutando contra monstros chamados fantasmas. Não são os que fazem Boo, são bem mais complicados. Em troca desse risco todo, eles podem obter riquezas enormes e, claro, um pouco de glória. Um clã muito respeitado está realizando entrevistas para novos membros, e nosso protagonista, chamado Cry, sim, Cry, e não é porque ele está triste, mas você vai entender, está na fila. Afinal, não dá para ir muito longe como caçador solo. Se você quer alcançar grandes objetivos, tem que entrar em uma equipe. Enquanto isso, uma garota chamada Rudá se apresenta a Cry, porque, pasmem, ela é a única que não parece um personagem de filme de terror, tem sempre um na turma, né? Mas, de forma estranha e desajeitada, Cry não aperta a mão dela. Sério, amigo, é só uma apresentação, não um duelo. Rudá quer entrar para um grupo porque está tendo problemas com um cofre de tesouro específico, mas um cara debocha dela por tentar isso sendo de nível 3. Olha, quando você é chamado de amadora, isso deve doer. Mas o cara faz questão de lembrar que ela é um nível muito baixo para entrar em um clã renomado. É como tentar entrar em uma festa VIP usando tênis e camiseta. O clã dos primeiros passos está em busca de novos membros, e Rudá descobre que esse é o quinto, sim, quinto, encontro de Cry para essas entrevistas. Não é de se admirar que ela esteja em choque. Para os caçadores, habilidade é tudo. Aqueles com talento se tornam estrelas instantâneas, enquanto os sem talento, bem, só podem se agarrar nas poucas chances que conseguem. É quase como jogar na loteria. O clã dos primeiros passos tem várias equipes, e a equipe Ark Brave é a mais forte. Esses caras conseguiram até completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. O líder deles, Ark Roden, é um verdadeiro chefão. Se ele aceitar um caçador, a pessoa está praticamente com o pé na fama. Mas, até onde Cry sabe, o Ark Brave nunca aceitou ninguém através dessas entrevistas. É como tentar entrar em um clube exclusivo sem o convite. A mesa deles está cercada por uma multidão de entrevistados, e Rudá se pergunta por que outra equipe só tem uma cadeira vazia. É como um evento de dança, onde só um dos grupos é convidado. E então, do nada, aparece um cara enorme chamado Greg, que explica que aquela mesa pertence ao clã que fundou Primeiros Passos. Ah, é isso. Eles têm um passado glorioso, mas será que vão aceitar novos membros? Os Lamentadores são a equipe que se destaca, e anos atrás, eles chegaram à capital com um talento tão exagerado que se tornaram os top dos top. O nome completo deles é as Almas Lamentadoras. Isso mesmo, com um nome que parece saído de um filme de terror. E, surpresa das surpresas, eles são os amigos de infância de Cry. Quem diria que ele tinha um passado tão dramático? Agora, essa é a primeira vez que os Lamentadores estão aceitando novos membros, e é por isso que a galera toda está aqui, como se fosse um show de talentos. Mas espera aí, onde estão eles? A mesa está mais vazia do que um copo no fim de uma festa. Então, um garoto ruivo aparece com a energia de quem tomou 5 energéticos e grita que não tem tempo para losers. Ele quer saber onde estão os Lamentadores, como se eles fossem uma banda de rock famosa. E ele se gaba de ser nível 4, como se isso fosse a maior conquista do mundo. Alguém avisa a ele que não é só ter um título, é preciso ser bom no que faz. Tino, que está assistindo a cena, quer dar uma lição nesse garoto, mas o que ela realmente quer é mostrar que ela é mais forte que sua irmã. Infelizmente, ela se lembra que o mestre do clã pediu para não fazer cenas. Que chato. Mas é tarde demais, e a situação começa a esquentar. Todo mundo fica animado, como se estivesse prestes a ver uma luta de MMA. De repente, Tino, com a determinação de uma heroína de anime, decide que vai dar um chega pra lá no ruivo. Mas antes que ela possa se preparar, Cry decide que é hora de fazer a sua grande escapada, pensando, por que eu vim parar aqui mesmo? A tensão é tão palpável que dá pra cortar com uma espada. Tino sente que o ambiente está tão fervoroso que qualquer movimento pode causar uma explosão. E aí, como se tudo estivesse em câmera lenta, ela se vira para Cry, em uma reviravolta digna de filme de ação, chama-o de mestre. Sim, você não leu errado. O nosso querido Cry é, na verdade, o mestre do clã Fast Steps e o líder das Almas Lamentadoras. O que é isso?
Plot twist. Todos ficam em choque. O que você faria se o cara que parecia um mero mortal, que até chegou atrasado, na verdade, fosse o mestre de um clã poderoso? Agora todos olham para ele como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto. Anos atrás, antes de tudo isso, Cry e seus amigos eram tão novos que estavam mais perdidos que cego em tiroteio na capital. Eles estavam arrasando nos tesouros, mas Cry se sentia como o bobo da corte do grupo. Então, ele decidiu que o melhor era se afastar. E olha só, ele foi embora dizendo adeus como se estivesse se despindo de um relacionamento tóxico. Mas, para surpresa de todos, os amigos decidiram que ele seria o líder. Isso mesmo! Não importa que ele se achasse normal, enquanto seus amigos tinham o talento de dar inveja em qualquer super-herói. Ele passou os últimos 4 anos se perguntando se não podia apenas tirar férias e viver de boa, tomando sorvete. Então, Cry finalmente acorda para a realidade e percebe que ele está falando com ninguém menos que o mestre do clã Fast Steps, e tudo isso porque ele decidiu dar uma de sonâmbulo e acordar atrasado para o grande evento. Enquanto isso, Tino, cheia de energia, tenta desfazer a situação, mas está na mesma vibe que um gato preso em uma árvore, um pouco confusa e totalmente irritada. Ela está tão irritada que quer arrancar a cabeça do Ark, mas, convenhamos, ela está apenas seguindo o manual do Como Ser uma Aventureira Poderosa, capítulo 1. Quando Cry menciona que o Ark poderia falar com a Associação dos Exploradores, Tino quase desmaia de raiva. Sério, ela já está de saco cheio dele. E claro, lá está Cry, pensando que pode se dar bem fazendo o Ark falar por ele, como se estivesse pedindo um favor de pode me passar a manteiga. Mas, adivinha? Ele acaba de descobrir que seu disfarce mágico, que é basicamente uma máscara de festa de Halloween, foi quebrado. Ótimo, mais uma coisa para adicionar à lista de problemas. Então, como se fosse um ator coadjuvante em um filme de comédia, ele decide que não pode sair de casa sem um acompanhante. Ele vai até a Associação dos Exploradores, mais nervoso que gato em dia de mudança. E ao chegar lá, em vez de um tapete vermelho, ele é recebido com olhares que poderiam perfurar aço. Desculpa, pessoal. Ele se desculpa, se contorcendo como se estivesse tentando se espremer entre os convidados de um churrasco. O gerente da filial, Gar, está ali, e só de olhar para ele, Cry já se sente como se tivesse se metido em encrenca. Ele não consegue parar de se desculpar, como se pedisse desculpas por existir. Gar tenta acalmá-lo, mas parece que ele está mais interessado em dar uma aula de moral do que em ouvir as desculpas do Cry. Ei, não posso deixar você sair impune, jovem. Precisamos manter a ordem, mesmo que isso signifique dar uma missão tão complicada quanto montar um móvel do IKEA, diz Gar, e Cry fica pensando que isso deve ser uma piada interna. Após todo aquele drama na Associação dos Exploradores, Cry finalmente volta para casa, se sentindo como um artista que acaba de sair de um show em que o público não aplaudiu. Mas quando chega, a surpresa está no ar. Ele descobre que a equipe inteira do clã está mais ausente que seu sono naquela manhã. E lá está Tino, toda empolgada, segurando o anel como se tivesse ganhado na loteria. Olha o que eu consegui, Cry. Ninguém mais pode tocar nele. Ela grita como uma criança em uma loja de doces. Mas, adivinha? Cry tinha outros planos em mente. Ele pergunta se Tino está livre, e ela, cheia de esperanças românticas, responde que nunca esteve tão livre na vida. Mas Cry não está ali para marcar um encontro de filmes e sorvetes. Não, ele só quer que ela faça uma tarefa que poderia ser o título de um filme de terror. A missão de recuperação de cadáveres. Tino, com a expressão de quem acabou de descobrir que a festa foi cancelada, não tem como escapar e acaba correndo mais rápido do que se tivesse visto um espírito saindo do armário. Cry tenta usar sua corrente de captura como se fosse uma corda de ioiô, e com um movimento rápido, ele a puxa de volta. Não fuja, eu só quero que você faça esse trabalho. E Tino, claramente decepcionada porque só queria um sorvete, se vê em uma missão que nem mesmo o Gostos Ters toparia. Ei, você sabe que só sou nível 4, certo? Como eu vou resgatar 5 pessoas sozinha? Ela grita, parecendo uma heroína de um filme de ação que acabou de perceber que não tem como sobreviver. Tino sabe que Cry costuma enviar seus subordinados em missões perigosas como se fossem ensaios para uma peça de teatro trágica, e agora ela se vê no mesmo barco. Calma, Tino, eu concordo que você não deve ir sozinha, ele responde, quase como se fosse um amigo tentando acalmar a criança assustada. Mas, para sua surpresa, ele a emparelha com os caçadores que ele conheceu mais cedo, como se estivesse escalando um time de futebol infantil. Enquanto isso, na sala do clã, a situação estava mais animada do que uma competição de dança.
Tino estava com um ar de não posso acreditar que isso está acontecendo, e de repente, eles se viram no meio de um monte de caçadores ansiosos, todos tentando se parecer com super-heróis de um desenho animado de baixa qualidade. E aí, pessoal? Olha só quem chegou. É a Tino, a caçadora que não pode nem resgatar uma planta sem ajuda. Alguém grita, e a plateia explode em risadas. Tino sente o calor do olhar de todos, como se estivesse na escola e tivesse acabado de tropeçar na própria barra da saia. Mas não se preocupe. Ninguém estava realmente prestando atenção. O que realmente importava era o fato de que Cray estava agora cercado por caçadores que olhavam como se ele fosse um ídolo pop. Eles queriam saber todos os segredos dele, como qual é o seu shampoo, e você faz exercícios. Tino tenta chamar a atenção de Cray, que estava tão imerso em sua fama repentina que parecia ter se esquecido completamente dela. E aí? Você se esqueceu de mim ou só está fazendo questão de ignorar a pessoa que vai te ajudar a recuperar os corpos dos mortos? Ela grita, mas ele só responde com um aceno distraído, como se estivesse dizendo só um minuto em uma fila de espera eterna. Enquanto Tino tenta fazer sua voz ser ouvida no mar de risadas e gritos, ela percebe que ser uma caçadora pode ser mais divertido do que ela pensava. A cada movimento, a cada palavra, era como se eles estivessem ensaiando para um grande espetáculo. Mas a realidade logo bate. A verdadeira missão estava começando, e ela estava prestes a se tornar a protagonista de um show de comédia cheio de reviravoltas. Então, lá estava Cray, com um olhar tão nervoso que parecia que tinha comido uma montanha de pimenta. Ele estava prestes a sair do esconderijo como um ninja atrapalhado, mas com um pequeno detalhe: seu disfarce, que mais parecia um manto de Halloween, havia se quebrado. Isso mesmo, o relíquio irreversível de Face que ele estava usando se despedaçou como um biscoito de tão frágil. Ava, a vice-líder do clã, o observa e diz: você realmente precisa parar de se esconder e usar esse manto de invisibilidade que parece mais uma cortina de chuveiro do que um disfarce de caçador. Cray, tentando se convencer de que não estava em apuros, se vira para Ava e, com um sorriso nervoso, responde: mas é que eu queria parecer um caçador misterioso. Olha, só me falta um chapéu de cowboy para completar o look. E como se o dia já não estivesse engraçado o suficiente, ele decide que vai à Associação dos Exploradores, o que é basicamente um lugar onde os caçadores se reúnem para discutir quem tem o cabelo mais espetado e quem fez o trabalho mais perigoso. Ao entrar, ele imediatamente começa a pedir desculpas como se tivesse derrubado uma pilha de pratos na casa da avó. Me perdoe. Não queria causar tanto alvoroço. Acontece que, bem, foi tudo um grande mal-entendido. A festa, os gritos, a explosão. Estava tudo planejado, claro, tudo parte do meu show de stand-up, certo? Ele se defende, enquanto o gerente da filial, Gar, o observa com uma expressão que mistura confusão e diversão. Gar, que estava mais sério do que uma reunião de avós discutindo crochê, tenta manter a compostura. Você sabe que temos que dar um exemplo, certo? Não podemos deixar as outras facções acharem que qualquer um pode fazer o que quiser, como você fez. E que, aliás, foi um completo desastre. Cray tenta se justificar, mas acaba sendo mais engraçado do que sério, o que só faz a situação parecer um grande espetáculo de comédia. Voltando ao reino da comédia, Cray chegou ao clã e a primeira coisa que escutou foi um tá tudo dominado dos outros membros, que estavam envolvidos em atividades que pareciam mais uma competição de quem come mais pipoca do que outra coisa. Quando ele entrou, a galera estava tão absorta nas suas conversas que nem notaram que ele estava de volta. Então, quando Rudá comentou que ainda bem que você não explodiu a sede do clã desta vez, todo mundo riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. E então, a bomba. Não era uma explosão, era Tino revelando que, sim, ela realmente tinha ficado com o anel de Cray só porque ninguém mais poderia tocar na joia da coroa. Ao ouvir isso, Cray quase desmaiou de choque e perguntou: Tino, você já pensou em abrir uma loja de joias? Porque essa é a sua chance. Quando ele perguntou se ela estava livre, ela respondeu com um brilho nos olhos que poderia iluminar uma cidade inteira, como se estivesse esperando uma proposta de casamento. Mas o que Cray realmente queria era que ela fizesse uma tarefa chata de resgate, o que foi tão decepcionante que parecia que ele tinha quebrado um balão de festa. Desesperada, Tino fugiu a toda velocidade, mas Cray, com seu manto de ninja trapalhão, a capturou com um golpe de sorte, mais ou menos como pegar uma bolinha de ping-pong no meio de uma tempestade. E claro, ela estava tão desapontada que parecia uma criança que recebeu um par de meias no Natal. Tino fez um drama digno de Oscar, dizendo que não tinha como salvar 5 pessoas sozinha, principalmente com o nível 4 dela. Ela se virou para Cray e pediu, com um olhar de cachorro abandonado: por favor, não me faça isso. Eu só queria um sorvete, não um passeio no Parque da Morte. Cray, tentando parecer um líder,
concordou que ela não deveria ir sozinha, mas o que ele fez? Em vez de se oferecer para ir com ela, ele só a empurrou para um grupo de caçadores que ele mal conhecia, como quem joga um bebê-leão em uma jaula de crocodilos. E assim, a nova missão de Tino estava a caminho de se tornar uma grande aventura cheia de risadas e desastres. E assim, o nosso herói, Cry, diz adeus aos dois que conheceu mais cedo e decide voltar para casa. No dia seguinte, a notícia correu solta. Ele foi parar na primeira página dos jornais. Como assim? Ele causou uma briga tão grande que o lugar inteiro foi pelo ar. Um verdadeiro desastre. A vice-mestra do clã, Ava, o encontra e já vem com aquela cara de você não vai acreditar no que você fez. Cry, sempre na dele, sugere que Ava use os fundos do Ark Brave para pagar os reparos. Ava só olha para ele, como se dissesse sério que você tá dependendo do Ark assim. Mas, para Cry, Ark é o cara mais tranquilo do mundo. E não é que ele ainda pede para Ava falar com a Associação dos Exploradores em seu nome, o que pode dar errado, não é mesmo? Quando a associação quer falar com Cry, ele já fica com aquela vontade de se esconder debaixo da cama. Ele não quer sair sem um segurança. E, para piorar, o tal relíquia que ele usa para se disfarçar foi pro espaço. A relíquia se chama Rosto Irreversível, bem criativo, né? Mas, na hora do vamos ver, ele percebe que ninguém vai atacá-lo durante o dia e decide dar a cara a tapa, ou melhor, a Rosto Irreversível. Chegando lá, Cry se joga em um pedido de desculpas, todo nervoso, implorando por misericórdia. O gerente da filial da associação, Gar, tenta acalmá-lo, mas ele só se agita mais. Olha, não machuquei ninguém, ele diz, quase em desespero. Gar, por sua vez, só observa e fala que, na verdade, o que ele fez não foi nada demais, mas o clã ainda precisa dar o exemplo. Aquele papo de não podemos deixar passar batido. O plano de Gar, punir Cry com um desses trabalhos chatos, ou melhor, tarefas de tortura. Cry, bem esperto, aceita a punição, mas já vai mirando uma tarefa leve, porque né, ele não é de ferro. Depois de algumas páginas de tarefas, ele encontra a mais tranquila de todas, dever de recuperação de corpos. Que ótimo, pensa ele, já visualizando a reação de Ark ao receber essa pérola de tarefa. Ao chegar em casa, ele toma um susto ao ver que o clã inteiro está fora. E, de repente, Tino aparece com o anel dele. Ela não queria que ninguém mais o tocasse, e tá toda feliz porque pode mesmo ficar com ele. Então, Cry, com toda a habilidade social que lhe resta, pergunta se ela está livre no momento. Nunca estive tão livre na vida, ela responde, já achando que vai rolar um encontro romântico. Mas, adivinha? Cry só quer que ela faça o serviço. A decepção de Tino é palpável. Ela queria um sorvete, e ele apenas empurrou um trabalho chato em cima dela. A coitada é nível 4 e mal consegue salvar 5 pessoas sozinha. Ela sabe que o Cry manda seus subordinados em missões que quase os matam só para ficarem mais fortes, mas agora ela só quer que ele não exagere na famosa formação. Cry, percebendo a expressão de não posso acreditar que isso está acontecendo, concorda que ela não deveria ir sozinha. Tino pensa que isso significa que ele vai com ela, mas, plot twist, ele a equipa com os caçadores que conheceu mais cedo. E assim, com mais reviravoltas do que um episódio de comédia, a jornada de Cry continua. 6 anos atrás, Cry e seus amigos chegaram à Associação dos Exploradores. Era a sede dos caçadores de tesouros, mas Cry estava mais hesitante que um gato em uma festa de cães. Todo mundo lembrava que a ideia de mirar na capital era dele, mas Cry tinha medo de ser tão útil quanto um pé de alface. Luke, já cansado de tanto pensar e repensar, decidiu que era hora de agir e entrou na associação como um furacão, se declarando o maior espadachim do mundo. Ele queria saber quem era o lutador mais forte ali e desafiou a galera pelo título. Alice, com seu cabelo rosa brilhante, não estava afim de deixar Luke roubar toda a cena, então se apresentou como a maior ladra do mundo. Enquanto isso, Cry só queria acabar logo com o registro, mas seus amigos estavam fazendo mais declarações do que um político em época de eleição. Luke contou para um pobre coitado que os realmente fortes não precisavam de armas, e que aquelas palavras eram na verdade um eco do pensamento do Cry, o líder do time. A atendente avisou que eles precisavam se registrar com o nome e o emblema do grupo, mas esses detalhes eram mais esquecidos do que a última temporada de uma série cancelada. A atendente insistiu que isso era realmente importante e que eles deveriam pensar com calma, mas Cry tinha um plano diferente em mente, ele queria se vingar pelos amigos. Assim, Cry se tornou o líder do grupo e escolheu um nome que com certeza faria todos acharem que eles eram mais fracos que papel higiênico.
Seus amigos ficaram em choque quando ele decidiu chamar o time de As Almas Tristes, e para completar, ele fez um emblema de caveira. Eles lembraram que a ideia era formar um grupo de heróis, mas o nome assim parecia mais um convite para um festival de emo. Cry até tentou usar essa oportunidade para se livrar do título de líder, mas os amigos acabaram gostando da escolha dele. Com isso, a equipe foi oficialmente formada, e começava a saga de como Cry se tornou o famoso líder do clã mais forte. Voltando ao presente, o grandalhão ainda não consegue acreditar que Cry é o mestre do clã dos Passos. Isso porque o mestre tem o apelido de Mil Truques e é um nível 8. Tino exige que o grupo novato se curve diante de Cry, mas ele manda a garota super empolgada dar uma acalmada. Caçadores que alcançam certos status recebem nomes especiais pela associação e se tornam quase tão reverenciados quanto celebridades. Não existe elogio maior para um caçador, e Mil Truques é o nome que foi dado a Cry. Mil Truques é conhecido como o caçador mais forte da capital. Cry é ele. Tino diz para o moleque que ele está apenas jogando a vida fora se não consegue reconhecer o poder do Cry. Ela ainda avisa o Cry que não dá para trabalhar com esses perdedores, porque ela detesta caras que só sabem falar. Mas o Cry acha que ele também é um desses caras. Ele não se considera o mais forte da capital e só ficou famoso porque um amigo dele gritou isso por aí. Gilbert também se recusa a fazer equipe com Tino, mas é porque ele não quer ouvir um cara que mente sobre ser nível 8. Greg tenta lembrar quem é que ele está desafiando, mas Gilbert não consegue acreditar que Cry é o líder do clã mais forte. Uma discussão estoura entre os novatos, então Cry decide que já deu de tentar convencer Gilbert. Craig e Rudá estão na dele, então Cry manda Tino buscar outro membro da guilda para ajudar, se precisar. Tino, esperta, tenta escolher o Cry, mas ele rapidamente corta as asas dela. Tudo parecia resolvido, até que, do nada, Gilbert desafia o Cry. Ele se recusa a ouvir alguém mais fraco que ele, então se Cry conseguir vencê-lo, ele se junta a Tino. Cry aceita o desafio, mas manda Tino lutar no lugar dele. Tino não perde tempo e logo aponta que o garoto estava sendo mal educado com o mestre. Então, é hora de Tino fazer cair sobre ele a punição divina. Tino se estica antes da luta, mas Gilbert está mais ansioso que criança em dia de Natal para ter sua revanche. Ele insiste em lutar contra o Cry na sequência, mas Cry duvida que ele consiga chegar perto de vencer a Tino. Para a surpresa de Gilbert, ele descobre que Tino também é nível 4, assim como ele. Tino admite que é um lixo comparado ao Cry, mas está confiante de que vai ganhar a luta facilmente. Ela até decide segurar a mão para não acabar matando Gilbert por acidente. Os outros novatos ficam um pouco preocupados com Tino, já que ladras não são exatamente as melhores em combate direto. Mas Cry tem mais fé. Tino tem experiência de sobra lutando contra humanos e conseguiu chegar ao nível 8 sozinha, então provavelmente é muito melhor que Gilbert. No entanto, Cry está levemente preocupado com o relíquio de Gilbert, que se chama a Espada Peroral. Essa espada pode mudar o jogo a favor do Gilbert. Nesse momento, Gilbert surpreende a todos ao jogar sua poderosa espada para o lado. Ele se recusa a deixar alguém subestimá-lo e declara que não precisa de arma para vencer uma mulher desarmada. Para Cry, um espadachim jogando a própria espada no chão parece bem idiota, mas pelo menos agora a luta vai ser decidida na habilidade pura. Tino se prepara para a batalha e ainda consegue convencer Cry a levá-la para tomar sorvete quando vencer. A luta começa com Tino surpreendendo Gilbert com sua velocidade absurda e um chute tão forte que o manda pelos ares. Mesmo assim, Gilbert não está pronto para desistir, mas Tino logo coloca em uma chave e lembra que ela estava segurando muito a força. Ela oferece misericórdia, mas só se ele passar a adorar Cry como um deus e rezar para ele 3 vezes ao dia. Ah, e claro, trazer oferendas que ela passaria para o mestre. Gilbert fica possesso de raiva por não querer ser feito de bobo, mas Tino silencia em um instante. Ela dá os créditos a Cry por tê-la ajudado a ficar tão forte, mas ele acha que não fez muita coisa. Os outros ficam chocados com a força dos passos, enquanto Gilbert só consegue afundar em sua própria derrota. Gilbert sempre soube que havia nascido para ser um caçador. Ele empunhava uma espada desde pequeno e, em pouco tempo, já superava adultos com suas habilidades. Eventualmente, ele chegou à capital, se juntou a uma equipe e limpou vários cofres de tesouros. Ele estava orgulhoso de si mesmo, e começou a acreditar que era o melhor. Mas agora, Tino diz a ele que se quiser continuar lutando, é melhor pegar sua espada de volta. Mas Gilbert se recusa a pegar a espada de volta. Tino zomba dele, dizendo que todo orgulho não serve de nada se ele acabar perdendo a vida. Gilbert se dá conta de que ela está certa, porque se fosse uma luta de verdade, ele já estaria fora do jogo faz tempo.
Gilbert fica surpreso quando Kai adivinha que ele deixou sua equipe porque era forte demais para eles. Cry então menciona que o mesmo aconteceu com sua equipe, mas reflete sobre como, no caso dele, seus amigos nunca o abandonaram. Infelizmente, Gilbert interpreta tudo errado. Para ele, The Grieving Souls, as Almas Lamentantes, é um grupo de elites que se destacam até mesmo entre as melhores equipes. Ele fica chocado, acreditando que Cry está mostrando misericórdia com seus companheiros ao ficar com eles, mesmo sendo muito mais forte. A surpresa aumenta quando Cry toca na espada de Gilbert, ativando seu poder. Com isso, Cry consegue descobrir que a espada causa dano elemental e amplia o alcance de ataque. Gilbert fica incrédulo, pois nunca viu ninguém lidar com a espada purgatorial de forma tão fácil. E isso não é tudo. Cry criou uma chama que nem o próprio Gilbert jamais conseguiu alcançar. E o mais impressionante, Cry fez tudo isso sem nem tocar no cabo da espada. A frustração de Gilbert só aumenta, conforme seu ego é completamente destruído. Gilbert, totalmente abalado, chama Cry de monstro. Nesse momento, aprendemos sobre o Monon, uma substância essencial que é considerada o núcleo deste mundo. Os cofres de tesouro são fenômenos onde o Monon se condensa, criando mundos alternativos dentro deles, baseados nas memórias extraídas do núcleo do mundo. Um desses cofres é a Toca do Lobo Branco, o lugar para onde Tino está indo. Esse cofre era habitado pelos lobos da Lua Prateada, mas essa criatura foi erradicada devido à caça descontrolada por causa de sua pele. No entanto, o cofre apareceu e trouxe de volta um fantasma de lobo encharcado de sangue. Cry está aliviado por não ter ido ele mesmo, mas tem certeza de que Tino e os outros vão ficar bem. Afinal, é só um cofre de nível 3, e o grupo dela tem 4 pessoas. Mais tarde, Cry agradece a Ava por contar sobre Gilbert ter deixado sua antiga equipe, o que lhe deu uma boa chance de surpreender o garoto. Ava ouviu sobre as loucuras de Cry e ele explica que a espada era um tipo de relíquia que ele consegue controlar com facilidade. Cry adora relíquias, porque a infinidade de formas e usos as torna divertidas de colecionar. Além disso, permitem que alguém como ele crie milagres. Agora, Cry se pergunta se conseguiria comprar a espada purgatorial de Gilbert. Ava detesta os gastos desenfreados de Cry. Ela acredita que ele já tem relíquias o suficiente, mas Cry discorda, dizendo que todas são completamente diferentes. Elas podem parecer semelhantes, mas têm personalidades distintas e fazem coisas variadas. Claramente, Cry está seriamente viciado em colecioná-las, e Ava ouviu falar que ele está até pegando empréstimos para continuar comprando, mesmo com os Grievers ganhando rios de dinheiro. Cry é o típico delinquente de luxo, tendo acumulado uma dívida considerável. A parte engraçada: os lucros do grupo são divididos igualmente entre os membros, independentemente da contribuição. Ou seja, até Cry, que basicamente não faz nada, recebe uma bolada de dinheiro. O nosso colecionador compulsivo vai recarregar suas relíquias preciosas, e durante a visita, é informado sobre um rumor envolvendo o surgimento de um fantasma em uma estrada próxima. Esse fantasma destruiu completamente uma caravana protegida e derrotou 3 guardas de nível 3. Ou seja, a criatura deve ser bem forte, e por isso os cavaleiros da Terceira Ordem estão recrutando gente para exterminá-la. Cry fica chocado ao saber que isso aconteceu perto da Toca do Lobo Branco, o cofre que agora está infestado de lobos. Apesar da preocupação crescente, ele se convence de que não passa de um rumor. E, mesmo que seja verdade, ele acredita que Tino é forte o suficiente para lidar com qualquer coisa. Claro, o boato continua. O rumor sobre os monstros dentro da Toca do Lobo Branco continua crescendo. Dizem que as criaturas estão ficando mais fortes, a ponto da associação considerar elevar o nível do local. Cry, no entanto, ainda tenta ignorar a gravidade da situação, até ouvir que uma pare de nível 5 desapareceu na área. Isso o pega de surpresa, e ele rapidamente confere a ficha da missão que escolheu. Para seu desespero, a ficha confirma que a pare que precisa de resgate é de nível 5. Arrependido por nunca ter lido a ficha antes, Cry agora se encontra em um dilema. Seus colegas ficam horrorizados ao saber que ele enviou Tino, que é de nível 4, para um cofre onde até aventureiros de nível 5 estão desaparecendo. Eles mal conseguem acreditar quando Cry tenta se justificar, dizendo que será um bom treinamento para ela. Quando Cry menciona que enviou 3 outros aventureiros com ela, a situação piora ainda mais. Para os colegas, é absurdo que ele tenha enviado um grupo improvisado para uma missão tão perigosa. Antes, eles achavam que os rumores horríveis sobre os testes brutais que Cry aplicava aos membros do seu grupo eram exageros, mas agora tudo faz sentido. É claro que esses testes extremos são o que transformam os Grievers no grupo mais forte. Cry começa a entrar em pânico,
pensando na possibilidade de ter mandado seu grupo para a morte certa. Contudo, ele tenta mais uma vez se convencer de que tudo ficará bem. Gilbert, por exemplo, é forte e possui uma relíquia poderosa. Mas então, Cray se lembra que Gilbert havia esgotado o poder da espada, e fica se perguntando se ele conseguiu recarregá-la antes de partir. O grupo finalmente se aproxima da toca do Lobo Branco e a tensão começa a aumentar. Eles começam a perceber o quão perigosa a missão realmente é. Tino, em um tom sombrio, revela que até escreveu seu testamento antes de sair. Rudá, observando a situação, chega à conclusão de que Cray sabia que algo estava errado no cofre, o que explicaria por que ele os enviou para lá. Tino concorda, afirmando que a composição do grupo foi claramente aleatória demais, o que só reforça sua crença de que Cray planejou cada pequeno detalhe. No entanto, os outros membros têm dificuldade em acreditar nisso. Afinal, eles se conheceram apenas no dia anterior, e Gilbert só se juntou ao grupo porque tomou a decisão no último minuto. Mas então, algo ocorre a Gilbert. Cray sabia o motivo exato pelo qual ele deixou sua antiga pare. De repente, ele percebe que tudo foi manipulado desde o início. Tino continua a elevar o status lendário de Cray, explicando que ele possui vasto conhecimento sobre todos os aventureiros da capital. Para ele, é como brincadeira de criança ler as ações e pensamentos de cada pessoa ao seu redor. Rudá ainda acha tudo isso difícil de aceitar, mas Greg intervém, lembrando que Cray até previu o que aconteceria durante a entrevista de recrutamento. Cada detalhe, cada ação, tudo foi cuidadosamente premeditado por Cray. Com essa revelação, o grupo percebe que, se tudo foi calculado desde o começo, eles estão muito mais envolvidos em um plano maior do que poderiam imaginar. Tino tenta tranquilizar o grupo, dizendo que não precisam se preocupar, pois tudo está de acordo com os cálculos de Cray. Ela tem certeza de que ele nunca os enviaria em uma missão impossível. Mas, para o azar desses otários, a realidade é outra. Cray fez exatamente isso. Os mandou para uma missão que está muito além de suas capacidades. Seu plano era que o grupo desistisse quando a missão se tornasse difícil demais, mas ele sabia que Tino não desistiria tão facilmente. Enquanto isso, ninguém atenderia um pedido de ajuda àquela hora do dia, então Cray percebe que terá que ir pessoalmente. De volta ao grupo, o desespero toma conta quando eles se deparam com um fantasma poderoso. Não é um lobo comum, a criatura está usando armadura e até carrega uma espada. Tino acredita que é apenas mais um teste lendário de Cray, algo típico dele, mas a verdade é que Cray, em outro lugar, está desesperadamente procurando por relíquias para impedir que o grupo entre no cofre. Cray tenta reunir o máximo de relíquias que consegue, mas algo em um cofre chama sua atenção. Ava percebe sua inquietação e pergunta o que ele está fazendo. Cray, tentando disfarçar, diz que está apenas dando uma pequena caminhada. No entanto, Ava logo percebe que ele está preocupado com o grupo e fica ainda mais chocada quando vê que ele está levando algo chamado slime de árvore do mar, um item que violaria a lei imperial. Cray nega ter tal item, mas, internamente, sabe que todas as suas relíquias de ataque estão sem mana, então ele está considerando usá-lo como último recurso. Al sugere que Cray leve alguém com ele, mas a relíquia de viagem que Cray possui só funciona para uma pessoa. Determinado a resgatar o grupo, Cray ativa a relíquia e se lança aos céus, acelerando em direção ao perigoso cofre. Isso preocupa Ava, pois a relíquia que Cray está usando é a mesma envolvida no aterrorizante incidente do míssil humano. Essa relíquia é chamada de Nightker, mas tem uma fama assustadora. Ela é extremamente perigosa. Não tem qualquer tipo de segurança, não possui freios e não consegue nem pairar ou ser controlada adequadamente. Basicamente, é uma relíquia defeituosa. Uma breve olhada no passado mostra que, uma semana após a criação do grupo Grieving Souls, a espada divina suprema do Ruivo, chamada de Testament Blade, foi quebrada. Ele mal podia acreditar. Os outros já tinham apontado que a espada era praticamente de madeira e não tinha a menor chance contra o Ciclope que eles acabaram de enfrentar. Aí, entra um aventureiro bêbado, que assume que eles estão mentindo e começa a tirar sarro, dizendo que fugiram da fera. Então, as garotas do Grieving Souls mostram o olho do Ciclope pro cara, e o bêbado quase se molha todo de medo. Voltando ao presente, o grupo da Tino termina de destruir um monstro-lobo. Um monstro tão poderoso não deveria nem ter aparecido ali. Eles deram sorte, porque só tinha um. O pessoal do grupo começa a se perguntar por que o Gilbert não usou as suas chamas, e ele explica que está sem mana. O Gilbert percebe que a culpa é do Cray, que gastou toda a mana, e revela que ele não consegue recarregar a mana sozinho. A galera logo sugere que eles deviam simplesmente recuar, porque as pessoas que eles supostamente vieram resgatar já devem estar mortas de qualquer jeito. Mas Tino se recusa. Ela explica que eles não estão ali para coletar corpos, e aquelas pessoas ainda estão vivas.
Tino declara que as decisões do mestre são infalíveis, e que esgotar a mana da espada purgatória faz parte do plano dele. Ela deduz que o Crai só não quer que eles dependam tanto das relíquias. Eventualmente, eles chegam à caverna dos lobos brancos, e percebem que os lobos ali são bem maiores que o normal. A caverna foi criada para os lobos originais, que eram bem menores, então esses grandões ficam meio espremidos lá dentro. Isso significa que seria melhor correr e lutar lá dentro, em vez de deixar as feras terem mais espaço do lado de fora. Gilbert se prepara para entrar primeiro, mas Tino insulta várias vezes, chamando-o até de idiota. Segundo ela, é o dever dela manter todos vivos, e sair correndo para dentro da caverna é a coisa mais burra que ela já ouviu. O Crai, obviamente, está testando como ela se sai como líder, então ela tem que garantir que todos fiquem vivos. Tino decide que as garotas vão atrair os monstros primeiro, já que são mais ágeis. Enquanto os caras cuidam da retaguarda, Tino, como líder, não deixa ninguém se sacrificar como escudo. Nesse meio tempo, encontramos Crai voando pelos ares, com um pensamento bem diferente do de Tino. Ele só espera que ela ainda esteja viva e, se necessário, que use o resto do grupo como escudos de carne. Já o grupo de Tino entrou em combate, mas os oponentes são consideravelmente mais fortes que eles. A única vantagem que eles têm é o trabalho em equipe. O grupo vence a primeira luta, e Tino fica feliz ao perceber que o inimigo não faz a menor ideia do que é cooperação. A batalha continua enquanto mais monstros aparecem, e Tino pensa que o seu grupo improvisado não é tão ruim assim. Gilbert é um boca grande, mas ele é bem forte. A Rudá, bom, não é tão achatada assim, sem mais comentários, mas é uma especialista em encontrar inimigos. E o Greg? Bom, o cara tem uma tonelada de experiência e coordena bem com os outros. Tino dá o crédito ao Crai por montar uma equipe tão boa, chamando-o até de Deus. Voltamos um pouco no tempo para ver os problemas que Gilbert teve com seu antigo grupo. Eles não conseguiam acompanhar o ritmo dele, então ele saiu do grupo, cheio de raiva. Agora, ele percebe que não levava em consideração os sentimentos dos outros, e que é muito mais agradável lutar em equipe. O time vence mais uma batalha, e Gilbert solta que agora ele só está começando a aquecer. Momentos depois, Tino sente que o chefe da dungeon está por perto. O resto da equipe acha que finalmente é hora de correr, mas Tino aponta que chegaram tão longe sem nenhum arranhão, então devem ser capazes de derrotar o chefe também. Tino concorda que a cautela é importante, mas missões seguras não fazem ninguém crescer. Greg reflete sobre como, quando um caçador atinge o nível 4, ele pode viver confortavelmente apenas completando cofres de tesouro abaixo do seu nível. Ele sempre fazia isso e fugia quando a missão ficava difícil demais. Ele já viu inúmeros amigos morrerem em batalha, o que o tornou mais medroso. Tino percebe que Greg se juntou ao Fast Steps porque queria mudar essa parte de si mesmo, e provavelmente foi por isso que Crai o colocou nesse time. Ela prevê que Crai não formou esse grupo aleatoriamente. Na verdade, ele queria salvar todos esses fracassados. Ela declara que Crai nunca faz nada sem um bom motivo, e que tudo está saindo conforme o plano perfeito dele. Rudá, agora, já virou crente também. Rudá, agora convertida em crente do plano infalível do Crai, quer saber qual foi o motivo dele para escolhê-la. Mas Tino logo assume que ele a escolheu por causa dos seus grandes atributos, se é que você me entende. Enquanto isso, Crai está em pânico, com medo de estar tarde demais para impedir Tino de entrar no cofre. Ele surta porque a relíquia voadora que está usando está totalmente fora de controle, e amaldiçoa quem quer que tenha feito aquilo. A coisa está tão fora da casinha que joga Crai diretamente para dentro do cofre. Dentro da dungeon, o grupo de Tino fica horrorizado ao encontrar o chefe final, porque o bicho é simplesmente gigante. Todo mundo sai correndo para salvar a pele, e claro, o Greg, mais uma vez, pergunta se não é um bom momento para bater em retirada. Mas Tino, teimosa como sempre, recusa-se a desistir de um dos testes de Crai e bola um plano. O chefe não está usando um capacete, o que só pode significar que esse é o ponto fraco dele. Os caras distraem a besta gigante com alguns ataques, e Rudá fica impressionada ao ver que Tino não demonstra um pingo de medo. Greg acaba em uma situação complicada quando sua espada é destruída, mas Rudá o salva bem a tempo. Tino então mostra suas habilidades incríveis, fechando a distância com um monstro furioso e o acertando diretamente no pescoço. O grupo de Tino sai vitorioso, e ela usa uma poção para curar sua perna machucada. A equipe está super animada, porque tudo que resta agora é o resgate. Tino dá uma espada temporária para Greg, mas mal tem tempo de celebrar antes de ter que desviar de outro ataque. Todo mundo fica em pânico quando mais chefões aparecem. Agora, eles temem que não consigam derrotar tantos de uma vez. Até Tino começa a pensar que Crai exagerou no teste dessa vez.
Sem opções, ela decide que terão que correr para um túnel próximo, onde os chefes não conseguiriam atacá-los. Só que, azar dos grandes, o túnel está bloqueado. Então, os caras decidem que não tem outra escolha senão servir de isca, para que as garotas possam escapar. Eles dizem para as garotas não se preocuparem muito, porque, afinal, isso é melhor do que todos morrerem. Tino, confusa e tentando entender a lógica de Cry, fica chocada quando percebe algo sobre o anel dele. Ela lembra os outros que ninguém vai se sacrificar ali e que tudo o que eles precisam fazer é mirar nos olhos do chefe. Mais uma vez, ela manda a galera distrair um dos monstros, e Rudá consegue fazer o bicho fechar o olho. Nesse momento, Tino tem uma lembrança de quando Cry. Lá vem Tino, usando a relíquia que ganhou de Cry para cegar o chefe. O bicho fica completamente desnorteado. O plano agora é mandar Gilbert finalizar o monstro, mas Tino logo percebe que algo não está certo. Pena que é tarde demais. Gilbert é atingido pela fera e pede desculpas por ter falhado. Tino, como uma boa líder emocionalmente caótica, assume a culpa por não ter liderado melhor o time, e já aceita que eles estão fritos enquanto os 4 chefões se aproximam, prontos para acabar com todos. E então, do nada, Cry despenca no meio do cofre, como um herói desengonçado. Ele acena para Tino, e Greg repara que, por algum motivo, os monstros estão com medo de Cry. Eles até tentam atacá-lo, mas seu escudo protege, deixando as criaturas completamente perplexas. E é aí que Cry, sem perder a compostura, começa a zombar dos bichos, dizendo que ele tem 17 vidas. Só isso já seria um absurdo, mas ele ainda puxa uma de suas relíquias para desferir um ataque que ilumina a caverna inteira. Greg, que mal consegue acreditar no que está vendo, finalmente entende o que é enfrentar um nível 8. Enquanto isso, Cry, do alto da sua tranquilidade, se pergunta o que monstros tão assustadores estão fazendo ali, já que esse cofre deveria ser de nível 3. Apesar de tudo, o chefe monstro sobrevive ao ataque, mas Cry já sabia que isso ia acontecer, pois seus anéis de tiro não são tão poderosos assim. O resto do grupo entra em pânico quando os outros chefões começam a cercar Cry com espadas e armas em punho. Já Cry, bem, ele não está nem um pouco preocupado. Afinal, ele trouxe 17 anéis de segurança com ele. Quando todos os monstros se preparam para atacar ao mesmo tempo, Cry percebe que não tem outra escolha. Ele vai ter que usar sua arma secreta. Os monstros ficam apavorados quando ele tira o colar e bebe algo de um frasco misterioso. E, em um passe de mágica, Cry cria uma cortina de fumaça e grita para o pessoal sair correndo. No entanto, a equipe não está se movendo muito rápido, e Gilbert tem certeza de que eles serão pegos. Mas Rudá lembra que Tino está machucada, e por isso Cry está se movendo devagar de propósito para protegê-la, certo? Errado! Na verdade, Cry é só um corredor incrivelmente lento. Tino, é claro, pensa que ele está fazendo isso de propósito, em um gesto nobre, e começa a lembrar de quando conheceu. Ela estava sendo incomodada por alguns encrenqueiros, mas os Grievensuls apareceram para salvá-la. Desde então, Tino quis se juntar a eles, e foi aí que sua jornada começou. A admiração por Cry só cresce. Todo mundo agradece o Salvador do Dia por aparecer e ainda dá os devidos créditos a Tino por ter mantido a equipe viva por tanto tempo. Cry, sempre gentil, ou pelo menos tenta ser, elogia Tino por seu desempenho brilhante, mas percebe que as lesões dela estão causando uma dor considerável. E como ele é o herói relutante do momento, logo saca o que precisa fazer. Com seu toque mágico, Cry cura Tino, e ela declara, cheia de dramaticidade, que não sente mais nenhuma dor. Gilbert, que não perde a chance de se impressionar, fica boquiaberto ao ver Cry usando uma relíquia para curar. Mas Cry, no seu jeitão defensivo, pensa com seus botões que precisa de relíquias para tudo na vida. Porém, a festa dura pouco. Apesar de todo o esforço, Cry não conseguiu derrotar os chefões, e agora eles têm um problema ainda maior. Estão completamente perdidos dentro do cofre, sem a menor ideia de onde fica a saída. E o pior de tudo, Cry também não faz a mínima ideia do que fazer agora. Um olhar para o passado mostra uma época em que Cry estava exibindo sua coleção de relíquias para os membros do seu grupo. Eles olham para as peças com admiração, e Liz logo cobra Cry para cumprir sua promessa de ajudá-la a escolher uma relíquia só para ela. Luke reclama que isso não é justo e, de repente, todo mundo começa a experimentar todo tipo de relíquia ali mesmo. Cetrias pega uma bolsinha e Cry comenta que é uma bolsa mágica que pode conter uma quantidade infinita de itens. Citri fica impressionado e diz que algo assim deve ter custado uma fortuna, mas Cry revela que foi bem baratinha, porque só consegue guardar chocolates. Liz, então, mostra um bracelete que pegou e pergunta para Cry sobre ele, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela começa a cambalear e cai no chão.
Ela tenta se levantar, mas o bracelete a faz perder o equilíbrio de novo. Cry, sem perder tempo, explica que aquilo é um anel de labirinto, que faz quem usa perder completamente o senso de equilíbrio. Nesse momento, Luke agarra uma espada e diz que ela é super legal, mas Cry logo avisa que é uma espada amaldiçoada. Resultado? Luke fica meio fora de si. Cry, sempre prático, elogia Luke dizendo que, normalmente, essa espada faz as pessoas perderem a cabeça. Mas como Luke nunca teve muita coisa na cabeça, ele continua o mesmo. Com isso, todos descobrem que essas relíquias são basicamente lixo, mas como eles pensam que Cry é um líder super legal, Luke e Liz pegam suas relíquias achando que são ótimos itens de treinamento. Voltando ao presente, todo mundo se sente aliviado de ter Cry por perto e começam a segui-lo enquanto avançam pela caverna. Cry, por outro lado, fica se perguntando por que todos estão fazendo ele liderar o caminho, já que é a primeira vez dele ali e ele não faz ideia de para onde está indo. Ele se vira para pedir a Tino para trocar de lugar com ele, mas quando olha para trás, todo mundo também olha para trás, achando que Cry deve ter percebido algo suspeito. Depois disso, eles continuam avançando, e Cry começa a pensar se Tino está bravo com ele e se ele deveria se ajoelhar e pedir desculpas. No entanto, Gilbert interrompe seus pensamentos e pergunta se eles estão indo em direção à saída. Cry, no fundo, quer muito ir para a saída também, mas não tem a menor ideia de onde ela está. Antes que ele consiga responder, Tino diz que tem uma vaga ideia de onde fica a saída da caverna. O grupo tenta lembrar do layout do mapa que viram antes de entrar na caverna, e de acordo com ele, não existe a menor chance daquele caminho levar à saída. Uma das garotas, que claramente está mais perdida que segue em tiroteio, acha que Cry está testando eles e diz que, se quiserem encontrar a saída, vão ter que voltar para a sala do chefe. Cry, com aquele jeitão pensativo, se pergunta se os lobos brancos gigantes que eles enfrentaram eram chefes e percebe que é por isso que eles eram tão fortes. O grupo continua caminhando, e Cry começa a pensar que já estava na hora de dar meia volta, mas, de repente, todos ficam chocados e se perguntam como Cry sabia onde estavam. Eles correm adiante, enquanto Cry, sem entender nada, volta atrás e vê que eles encontraram a equipe que precisavam resgatar na missão. Eles logo ajudam os feridos, e o líder do grupo se apresenta como Rudolph, agradecendo aos heróis por tê-lo salvado. Tino, orgulhosa, diz que ele deveria agradecer ao mestre Cry, porque foi ele quem previu tudo isso e os guiou até ali. Cry, como sempre modesto, diz que foi só coincidência, o que faz todo mundo comentar sobre como ele é humilde. Rudá, uma das integrantes do grupo resgatado, diz que pode reabastecer o mana com poções, mas que eles ainda precisam de algo para comer para recuperarem a saúde. Cry, sempre preparado, tira suas confiáveis barrinhas de chocolate e as oferece a todos. Ele também entrega uma barra especial para Tino e diz para ela chupar sua barra de chocolate amargo, o que a faz pensar que ele é algum tipo de ser divino. Após esse momento, mestre do chocolate, Greg comenta que nunca imaginou que um grupo de caçadores de tesouros nível 5 seria derrotado por aqueles lobos com meia máscara. Mas Rudolph revela que os Cavaleiros Lobo não foram um problema. Na verdade, eles foram derrotados por uma pequena entidade fantasmagórica com uma caveira completa no rosto. Ele chama essa criatura de Encarnação do Rancor, o que surpreende todos, menos Cry, que, como sempre, está no mundo da lua. Enquanto isso, vemos o fantasma mascarado se aproximar do bando de Cavaleiros Lobo que haviam enfrentado antes. Ele libera um poder que faz os lobos uivarem, envoltos em chamas roxas e um brilho sinistro. Rudolph continua sua história, dizendo que o fantasma deve ser a maldição da Lua de Prata, nascido do rancor dos monstros mortos no tesouro. Ele comenta que, apesar de serem habilidosos, aquele fantasma os pegou de surpresa. Mas aquele monstro estava em outro nível. O pior de tudo é que o monstro os derrotou sozinho, o que foi um baita desrespeito. Rudolph menciona que o fantasma talvez esteja no mesmo nível da lendária Mil Espadas, e isso deixa todo mundo de queixo caído. Cry explica que Mil Espadas é o título do espadachim mais forte da capital imperial, que dominou todas as formas de esgrima e, dizem, consegue derrotar qualquer inimigo usando apenas uma espada de madeira. Cry pensa que Mil Espadas é, na verdade, um de seus amigos de infância, além de ser um membro do grupo de Gavis chamado Luke. Embora o fantasma dos rancores seja realmente forte, dizer que está no mesmo nível de Luke é um exagero. Afinal, se isso fosse verdade, Luke já teria acabado com ele há tempos. Mas, para Tino, talvez essa luta seja complicada demais. Rudolph continua, dizendo que da primeira vez que encontraram o fantasma, ele basicamente brincou com eles como se fossem brinquedos. E, na próxima vez, eles certamente não vão sobreviver. Rudolph, então, pergunta a Cry qual será o próximo passo. Cry responde que, antes de enfrentar o fantasma,
Precisam encontrar uma saída da caverna. Mas, como Tino é a líder dessa missão, eles devem seguir as ordens dela. Tino, sem jeito, diz que ela não é nada comparada a ele, mas Cray garante que vai ajudá-la se for necessário, enquanto pensa consigo mesmo que está morrendo de medo de liderar o caminho. Essas palavras enchem Tino de confiança, e ela diz que agora pode até correr, já que sua perna está curada. No entanto, Cray a lembra que eles têm membros feridos e precisam ser cuidadosos com eles. Na verdade, Cray só sabe que ninguém conseguiria acompanhar Tino se ela saísse correndo de verdade. Rudolph, preocupado, diz que, se encontrarem Fantasma, ele vai agir como escudo humano e implora aos outros para levarem seus amigos até a capital, caso algo aconteça com ele. Mas um dos membros do seu grupo o interrompe, dizendo que ele é quem será o escudo humano. Tino, mostrando sua determinação, declara que não pretende deixar ninguém para trás e que, enquanto seu mestre estiver com eles, tudo ficará bem. Nesse momento, eles ouvem uivos de lobos ao longe e começam a se perguntar se estão se aproximando. Cray verifica seus anéis e percebe que só tem 5 anéis de proteção restantes, o que significa que, se for atingido uma sexta vez, vai cair de verdade. Cray começa a perceber que a coisa não está indo bem. O anel de proteção dele não parece estar funcionando. O slime que ele trouxe para dar aquela ajudinha desapareceu, e para piorar, ele perdeu a espada relíquia que estava presa à sua cintura no caminho até ali. Ele se pergunta se, desta vez, está realmente ferrado. Enquanto isso, vemos uma figura mascarada caminhando pela névoa dentro da caverna, enquanto Gilbert e Greg ficam de guarda, atentos aos ataques dos lobos e do fantasma. De repente, Tino sente que algo muito forte está se aproximando. Rudolph também se prepara para atacar, mas Cray se coloca na frente de todos. Ele pensa que, se usar o Night Hacker para se lançar como um míssil, vai perder uma vida, mas pode ser o suficiente para surpreender o fantasma com um ataque inesperado. Logo o fantasma aparece no meio da névoa, com chamas roxas ardendo ao seu redor. A visão faz Rudá e Gilbert congelarem de medo, e Tino, que está logo atrás de Cray, também fica apavorada. Mas, de repente, ela nota a figura mascarada de antes e entra em pânico total. Ela agarra a capa de Cray e implora para ele salvá-la, jurando que vai ser uma boa garota e fazer o melhor que puder se ele ajudar desta vez. Cray, por outro lado, se pergunta quem é aquela garota mascarada. O fantasma se vira para ver quem está lá, mas a garota mascarada desaparece num piscar de olhos e dá um chute tão forte no fantasma que o manda para outra dimensão. Acontece que a tal garota é, na verdade, Liz, membro do grupo Grievin Sus. Ela caminha até Cray e pergunta se aquela era a nova recruta do grupo dele. Cray, obviamente, diz que não, e ainda pede para ela tirar a máscara. Liz devolve a espada relíquia que Cray havia perdido no caminho, enquanto os outros ficam se perguntando quem é ela. Isso deixa Liz furiosa, e ela começa a se questionar como eles nunca ouviram falar do grupo mais forte de todo o Império. Ela chega até a duvidar se eles são impostores. Liz também revela que foi até a capital procurar Cray, mas disseram que ele estava nesta caverna. Sentindo-se muito envergonhada por causa de sua aprendiz, Liz se aproxima de Tino e começa a dar-lhe uma bronca daquelas. Gilbert tenta defendê-la, mas acaba levando um chute tão forte que parece que foi enviado para outra dimensão. Liz continua, dizendo que está ocupada pedindo desculpas a Cray por ter uma aprendiz tão patética e inútil. Depois, ela volta a bronquear Tino, fazendo a garota se sentir mal até por ter nascido. Mas, nesse momento, Cray intervém para defendê-la. Cray interrompe a bronca que Liz estava dando em Tino, defendendo-a e dizendo que ela cumpriu sua missão e também foi uma líder decente. Isso faz Liz se acalmar um pouco e, logo depois, ela admite que Tino tem talento, mas lhe falta a motivação e a determinação de lutar até a morte por seus objetivos. Nesse momento, o fantasma se levanta novamente e invoca um dos lobos cavaleiros, que aparece armado com uma metralhadora Gatling, assustando a todos. O lobo começa a disparar inúmeras balas em direção ao grupo, mas Liz, suspirando, comenta que, por causa de Tino, todos acham que ela é fraca também. Sem demonstrar preocupação, Liz utiliza sua velocidade insana para pegar todas as balas no ar e as empilha ao redor dela de forma organizada. Todos ficam completamente impressionados com o que acabaram de ver. Liz, no entanto, minimiza a situação, dizendo que armas tão antigas não significam nada para ela. Em seguida, ela se aproxima do lobo cavaleiro, dizendo que, com ou sem armadura, esses monstros não passam de mobs de XP que podem ser derrotados de qualquer jeito. Com um único ataque, Liz explode o monstro. Logo após, o fantasma tenta atacá-la com uma espada, mas Liz a segura com 2 dedos e comenta que espadas também não são úteis contra ela. Ela pode pegá-las, quebrá-las e até brincar com elas. Ela então se pergunta por que Tino não consegue fazer o mesmo,
enquanto chuta o fantasma para o ar e o arremessa de volta ao chão com um soco. Subindo em cima do fantasma, ela o espanca até que o monstro perde toda sua escuridão, transformando-se finalmente em um verdadeiro fantasma. Tino começa a chorar, perturbada por todos os insultos. Cry, vendo isso, começa a se sentir mal por ela. Depois de Liz terminar de descarregar sua raiva no fantasma, Cry a recebe de volta no grupo. Com o perigo afastado, eles retornam à cidade. Lá, Gilbert decide entregar a espada de purgatório para o lendário Thousand Tricks e afirma que vai continuar treinando com seu antigo time. Ele declara que um dia será capaz de pegar balas como Liz, mas ninguém acredita nele. Tino comenta que, se ele realmente quer ser como Liz, deve saber que as máscaras que eles usam são especialmente feitas. Isso nos leva a um flashback de 6 anos atrás, quando Cry encomendou as máscaras para o grupo. No entanto, ele cometeu um erro e esqueceu de pedir ao fabricante para incluir buracos para os olhos nas máscaras. Todos acabaram aceitando as máscaras do jeito que estavam, pois pensaram que Cry tinha feito aquilo de propósito para protegê-los de ataques cegantes dos inimigos. Eles acreditaram que, se aprendessem a andar e lutar sem enxergar, ficariam ainda mais fortes. De volta ao presente, Cry parece estar procurando algo e comenta que não consegue encontrar de jeito nenhum. Ele sai para fora e só espera conseguir esquecer o que quer que estivesse procurando. Agora que uma crise foi evitada, vamos lembrar do tal slime Shitori que o Kai usou como distração. Esse treco foi criado por uma das amigas de infância dele, Shitori, que é nada menos que a melhor alquimista do mundo. Um dos experimentos malucos dela acabou gerando essa gosma, então ela decidiu que seria mais seguro dar para o Kai guardar. Na época, ele nem ligou para isso, já que parecia só um vidrinho de slime inofensivo. Mas quando ele foi abrir, Shitori quase surtou e mandou ele fechar na hora, avisando que aquilo poderia destruir a capital se fosse liberado. E, como você já deve imaginar, o Cry soltou o bendito. Agora, ele está em negação, rezando para o slime aparecer magicamente de volta no quarto dele. Mas até agora, nada. Desesperado, ele resolve sentar na cama e pensar racionalmente, bom, tanto quanto ele consegue, né? Quando abriu o frasco lá no covil do Lobo Branco, parecia que não tinha nada dentro. Desde que a Shitori deu para ele, aquele vidro estava trancado no cofre dele. A única explicação lógica é que o frasco sempre esteve vazio, então não há com o que se preocupar. Pelo menos é o que ele quer acreditar. Enquanto isso, lá no covil do Lobo Branco, a associação mandou uma equipe de investigação porque tem alguma coisa muito esquisita rolando por lá, e eles precisam descobrir o que é. De volta ao Cry, ele está tão preocupado com o slime que mal conseguiu dormir à noite. Enquanto anda pelos corredores, ele acaba esbarrando na Eva, que avisa que o Gar quer que ele faça um relatório detalhado sobre o que aconteceu no covil do Lobo Branco. O Cry não está nem um pouco afim de fazer relatório, então pergunta se a Tino não pode fazer isso por ele, já que tecnicamente ela foi a líder da missão. A Eva até queria pedir para Tino, mas ela está ocupada treinando com a Liz, e Eva, esperta que só, não vai querer se meter por lá agora. Mudando de assunto, o Cry pergunta para Eva se ela ouviu falar de algum acontecimento estranho na capital ultimamente. Mas ela nem faz ideia do que ele está falando, já que as coisas têm estado bem tranquilas. O Cry diz que tudo bem se nada aconteceu, porque na verdade ele espera que continue tudo calmo. Mas agora que ele tocou no assunto, a Eva decide que vai dedicar todos os recursos para investigar e achar qualquer anomalia. O Cry tenta fazer ela desistir, afinal, a última coisa que ele quer é que ela descubra que Cry perdeu o slime da Shitori. Para escapar dessa conversa com a Eva, diz que vai dar uma olhadinha na Tino lá no salão de treinamento. Assim que ele sai, a Eva fica refletindo sobre todos esses anos trabalhando com o Cry. Apesar da preguiça dele, sempre que aparece um desastre natural, uma anomalia no cofre do tesouro, ou até uma treta política, o cara consegue prever tudo certinho, mesmo com pouca ou nenhuma informação. No começo, ela achava que era pura sorte, mas depois de ele acertar tantas vezes, a Eva passou a confiar cegamente nele. E, se o Cry está preocupado com algo na capital, então, sem dúvida, algo sério está prestes a rolar. A caminho do salão de treinamento, Cry vê um grupo de caçadores esperando do lado de fora. Quando o líder deles nota sua presença, pede ajuda porque ninguém conseguiu treinar hoje devido ao treinamento mortal da Liz. Stan implora para que ele faça alguma coisa para parar Liz, mas Cry já começa a suar frio, porque mexer com a Liz em modo fúria de treino é pedir para morrer. Stan entende o desespero dele, afinal, ninguém em sã consciência quer lidar com Liz em modo batalha, mas como nenhum outro dos Grievers voltou ainda, Cry é a última esperança. Se ele não parar Liz, a Tino pode realmente acabar morta. Cry pensa que o Stan está exagerando, porque é claro que a Liz não mataria a Tino de verdade.
Mas, ao abrir a porta, ele vê Tino estatelada no chão, enquanto a Liz está a um passo de acabar com a pobre coitada, furiosa por ela estar tão fraca. Ela levanta a perna, prestes a esmagar a cabeça da Tino, mas, antes de dar o golpe final, Cry a interrompe. Liz até fica feliz em ver Cry, mas já avisa que está no meio de algo importante, e pede para ele não atrapalhar. Segundo ela, Tino tem muito potencial, mas continua agindo como uma fracote, reclamando de ossos quebrados e afins. Quando Liz era criança, já era muito mais forte do que Tino é agora, então ela simplesmente não entende o que está travando a garota. Cry concorda que, sim, Liz era uma fortaleza na idade da Tino, mas deixa claro que a coitada já passou dos limites hoje. Ele sugere que Liz dê uma pausa no treino para Tino recuperar as forças. Liz se aproxima, encara Cry bem de perto e pergunta se ele está mesmo tentando interromper o treino dela com a Tino, e ele responde que sim. Liz concorda e diz que vai deixar Tino em paz, por enquanto. Mas, mesmo com a trégua oferecida, Tino, que não quer parecer uma fraca na frente do Cry, se arrasta até ficar em pé e insiste que ainda consegue continuar. A essa altura, não tem mais nada que o pobre Cry possa fazer para conter a tempestade que é Liz em modo treino, então ele só suspira, tranca a porta e avisa aos Sen e aos outros que hoje o salão de treino está fora de serviço. Sen, resignado, aceita a realidade, pensando que pelo menos Tino vai acabar ficando mais forte com isso. Com isso resolvido, Cry já está pronto para dar o fora, mas antes de sair, Sen o puxa e menciona que a Rota do Norte está infestada de fantasmas. Um grupo da Ordem dos Cavaleiros foi enviado para investigar, mas, como esperado, os pobres coitados foram aniquilados. Cry se lembra de ter ouvido algo sobre viajantes sendo atacados por fantasmas perto do covil do Lobo Branco e, pensando bem, tem algo muito estranho nisso tudo, provavelmente o motivo de Gar querer falar com ele. Mas, como ele detesta ter que trabalhar, começa a desejar que Ark estivesse lá para cuidar disso. Ark é inteligente, forte, e as pessoas confiam nele, tanto como líder quanto como lutador. Cry tem certeza de que ele resolveria tudo rapidinho assim que voltasse. Enquanto isso, a única missão do Cry é ganhar o máximo de tempo possível para não ser designado para essa encrenca. Sen observa a expressão tranquila do Cry e acha que ele já está bolando um plano genial para resolver o problema. Mas, na real, Cry só está pensando em mandar o próprio Sen falar com Gar, torcendo para que ele assuma a missão. Com a maior calma do mundo, Cry sugere que Sen passe no escritório do Gar para pegar uma missão, já que hoje ele não pode treinar. Ele também pede que Sen diga ao Gar que o Cry está super ocupado para ir a uma reunião. Depois de dar essa sugestão, Cry se manda rapidinho, enquanto Sen fica tentando entender o que se passa na cabeça dele. O novato não vê nada demais no Cry, achando que ele é só um líder que deixa os subordinados fazerem todo o trabalho pesado. Sen, então, explica para o novato que Cry sempre foi assim, mas o importante é que ele trabalha nos bastidores para manter o clã funcionando. E ainda acrescenta, nunca subestime o Cry, aquele cara vira um monstro quando realmente precisa. Enquanto isso, Gar recebe um relatório informando que as linhas Li próximas ao covil do Lobo Branco estão exatamente do mesmo jeito. Ou seja, não ajudou em nada a descobrir o que está causando tanto problema naquela área. Ele quer discutir isso com o Cry, mas seu assistente informa que o senhor super ocupado aparentemente não tem tempo para ele. Gar então decide fazer uma visitinha pessoal ao Cry, porque ele está convencido de que Cry sabe de algo. Afinal, todo mundo sabe que o Cry evita Vaults como o diabo foge da cruz, mas recentemente, ele afirmou que ia até o Vault para ver como andam as coisas. Então, com certeza, tem alguma coisa grande rolando lá. O que o Cry não sabe é que, realmente, o negócio lá no Vault está bem louco. A Torre Akáshica anda realizando experimentos bizarros no local, mas, como a associação anda desconfiada, a equipe da torre está com medo de que o esquema seja descoberto a qualquer momento. Eles desenvolveram um dispositivo que canaliza a enorme energia das linhas Li e armazena Li, fazendo modificações no Vault. Se a teoria do Grande Mago estiver certa, com isso eles poderão criar Vaults de tesouros quando bem entenderem. Só que o experimento ainda está longe de ficar pronto, então ele não pode arriscar perder o laboratório para a associação. Os seguidores do Grande Mago perguntam por que Sophie Black, a chefe da defesa do local, não está ali para proteger o laboratório. O Grande Mago suspira e admite que foi ele quem autorizou as férias dela. Mas, para remediar, já mandou uma mensagem urgente pedindo para Sophie voltar, então ela deve aparecer a qualquer momento. Ele tem certeza de que, assim que Sophie chegar, ela vai lidar com o pessoal da associação enxerido. Enquanto isso, ele pede que todos recolham o máximo de informações possível. Enquanto isso, o Cry tem um pesadelo sobre uma catástrofe causada pelo slime do Shore. Ele acorda em pânico, sem fazer ideia de quão perigosa aquela coisa realmente é. Só que seu pânico acaba acordando a Liz também.
Meio atordoado, Cry se pergunta o que ela tá fazendo ali, mas logo lembra que ela se infiltra no quarto dele o tempo todo, então é só mais uma noite normal. Já que estão acordados, Liz pergunta se Cry tá ocupado hoje, porque ela queria sair com ele. Ele, um pouco confuso, achava que ela tinha planos de treinar Tino. Liz responde que decidiu dar uma folga para Tino, afinal, depois de tanta porrada, Tino precisa de um tempinho para se recuperar. Como nem Cry nem Liz têm muito o que fazer hoje, ele decide que não tem problema em sair com ela, e ainda aproveita para esquecer o pesadelo que teve. Enquanto isso, Gar finalmente aparece na sede, procurando Cry, e a recepcionista fica chocada de ver que ele veio pessoalmente. Mas Gar tá cansado de Cry ficar escapando de qualquer jeito, então ele decidiu vir em pessoa resolver isso. Neste momento, Cry e Liz descem as escadas, mas Liz fica furiosa ao ver Gar ali, porque ela não quer nada estragando o date com Cry. Gar, tentando manter a calma, pergunta para ela sobre o relatório do Vault do Palácio da Noite que ela tinha que entregar. Liz ignora a pergunta e já começa a alfinetar Gar, chamando ele de parasita do Cry por depender tanto dele. Gar, já de saco cheio, tenta manter a compostura, mas quando Liz joga um chute na direção dele, é a gota d'água. Ele arregaça as mangas, pronto para dar uma lição nela. Enquanto os dois começam a se encarar, Cry percebe que definitivamente não quer estar ali. Então, disfarçadamente, pergunta à assistente do Gar se ela quer subir para conversarem num lugar mais tranquilo. Durante o bate-papo, a assistente atualiza Cry sobre os resultados da missão de reconhecimento, e Cry até tenta parecer interessado. Ele finge estar aliviado em saber que as linhas mágicas estão normais, mas na verdade está bem mais preocupado com outra coisa. A assistente, curiosa, pergunta qual é essa outra coisa que ele está falando. Cry, claro, não vai contar que soltou um slime que pode destruir o país, então diz que a situação ainda é confidencial. Ele comenta que gostaria de investigar mais, mas está muito ocupado hoje, então sugere que talvez ela deva mandar outra pessoa para cuidar disso. Afinal, ele nunca conseguiu cumprir uma missão de verdade sozinho. Enquanto isso, lá embaixo, Gar e Liz ainda estão trocando golpes. Apesar de Gar ser bem mais forte, Liz é muito mais rápida e consegue desviar de tudo que ele joga nela. Ela começa a zoar o Gar, dizendo que ele deixou o corpo enferrujar por passar tanto tempo atrás de uma mesa. Isso só deixa Gar ainda mais bravo, e ele decide jogar tudo que tem contra ela. Gar, afinal de contas, já foi um caçador de nível 7 de primeira classe antes de se aposentar, então ainda tem força de sobra para sustentar esse título. Mas antes que eles destruam o prédio todo, Cry grita para os dois pararem de brigar. Gar ainda tá bufando de raiva, mas Liz já se esquece da briga e vai direto pro lado do Cry, como se nada tivesse acontecido. Cry e Liz saem para o date. Enquanto caminham, Liz comenta que Gar realmente se descuidou nos últimos anos. Cry acha que é meio injusto chamá-lo de fraco, já que Liz ainda treina frequentemente porque está nativa, enquanto Gar passa a maior parte do tempo atolado em burocracia. Mas Liz insiste, dizendo que, no estado atual, Gar não conseguiria passar pelo Vault da parada noturna nem se tentasse. Curioso, Cry pergunta se os monstros lá dentro são realmente tão poderosos assim. Ele ainda comenta que adoraria que o pessoal da guilda voltasse logo, já que qualquer ajuda para lidar com a confusão do slime seria muito bem-vinda. De repente, Liz empurra sua bolsa nas mãos de Cry e sai correndo em direção a um cara aleatório no meio da rua. Confuso, Cry pergunta o que ela está fazendo, e Liz responde que o sujeito estava encarando eles de um jeito muito suspeito. Cry, completamente sem entender, fala que isso não é motivo suficiente para dar uma voadora no cara e manda ela soltá-lo. Ele se aproxima e pergunta ao cara se ele tá bem, mas o sujeito simplesmente sai correndo como se tivesse visto um fantasma. Cry fica sem entender nada, enquanto Liz, perplexa, pergunta por que ele deixaria um cara tão suspeito escapar assim. Mas, depois de pensar um pouco, ela conclui que Cry deve estar tramando algo genial e só fingiu deixar o sujeito ir de propósito. Arrependida, Liz pede desculpas por agir sem perguntar antes. Enquanto isso, o homem finalmente encontra abrigo em uma loja discreta, onde revela ser parte da Torre Akáshica. Ele está frustrado, se perguntando como foi descoberto, já que ele estava seguindo o casal a uma distância segura. Mas o fato de Cry ter deixado ele escapar deixa o espião convencido de que Cry já sabe tudo sobre a operação deles. Quem se inscrever no canal do pai, vai receber uma ao pai pelo correio. Valeu! No dia seguinte, Liz está super animada para sair com o Cry de novo, mas ele logo a lembra que dessa vez não é um encontro romântico, e sim uma missão na parte mais perigosa da capital imperial. Ele explica que está lá porque recebeu informações de Eva sobre vários desaparecimentos na área. Embora pareçam ser apenas crimes comuns, ele está preocupado que tudo isso tenha algo a ver com o slime do Shor, e se for verdade, isso significaria que os incidentes são culpa do Shor.
E claro, a notícia mais importante. Um novo lugar de sorvete abriu por ali, e Cry, como todo herói que se preze, sugere que eles façam uma pausa para experimentar. Liz, claro, adora a ideia de devorar um sorvete no meio do perigo e aceita na hora. Enquanto isso, o cara de ontem, o membro da Akashic Tower, está pirando vendo os dois se aproximando da loja de sorvete. Como é que esse tal de C conseguiu descobrir que o lugar na verdade é uma base secreta? O cara tenta se acalmar e resolve fechar o estabelecimento antes que eles descubram algo mais, mas antes que ele consiga, Sofia entra na sala. Ela, que acabou de voltar de uma missão, vê o cara em pânico e pergunta o que aconteceu. Cry e Liz chegam na loja, mas, para o desespero de Liz, a loja já está fechada. Ela fica furiosa porque não vai poder comer seu sorvete e já está pronta para destruir a porta. O cara dentro da loja está quase em pânico total, mas antes que Liz vá destruir o local, Cry a impede, sugerindo que talvez a loja tenha ficado sem sorvete. Liz, claro, não fica nada feliz, mas concorda que talvez seja melhor ir embora. De volta ao escritório do clã, Liz está chateada por não ter conseguido comer sorvete com Cry, mas ele está mais preocupado com o slime de Shore, que ainda pode estar solto por aí. Ele vira para Liz e pergunta quando Shitori vai voltar do vault do Palácio da Noite, porque ele tem algo sério para discutir com ela. E aí, o que será que ele tem para falar? Liz oferece ajuda a Cry, mas ele está se referindo a informações sobre uma criatura mágica específica. Aí, Liz pensa que pode ajudar, mas, bem, quem diria que Cry está realmente interessado em algo tão específico, né? Nesse momento, Eva entra no escritório de Cry, trazendo uma lista de candidatos para se juntar à investigação do Den da Loba Branca. Ela explica que os membros do Obsidian Cross já estão no local, mas Ark está ausente, então precisa da aprovação de Cry. Eva tenta passar a lista para ele, mas Cry nem olha para ela, já que não está muito afim de se envolver com essa história. Ele diz que confia nela para resolver tudo sozinha. Enquanto isso, os membros da Akashic Tower estão em uma reunião para discutir o fato de que Cry descobriu a base secreta deles. O lugar estava super disfarçado em um canto decadente da cidade, mas Cry conseguiu encontrar tão facilmente que eles acham que ele fez isso de propósito, apenas para mostrar que está vários passos à frente. Eles não sabem o que ele pretende, então estão em pânico, sem saber como reagir. O líder então vira para Sofia e pergunta se ela tem alguma boa ideia. Ela, super calma, sugere que eles declarem guerra ao clã de Cry. Os outros membros ficam em choque e perguntam se ela acha que tem alguma chance contra o clã, e Sofia, com toda confiança, responde que a Akashic Tower é a buscadora da verdade, e que, não importa quem seja o adversário, eles nunca podem recuar, mesmo que o inimigo seja um bando de caçadores de alto nível. Ela vê isso como a oportunidade perfeita para testar sua nova defesa. E, se conseguirem destruir o time de Cry, não terá ninguém mais para enfrentá-los. O líder pensa na proposta dela e acha até convincente, já que, se Cry realmente descobriu a base, não tem como escapar sem uma boa luta. Ele dá permissão para Sofia agir à vontade, e ela fica super animada, afinal, isso significa que ela vai finalmente poder se divertir. Ao mesmo tempo, Tino, que quase morreu durante o treinamento de Liz, finalmente se recuperou e, apesar de saber que Liz não estava tentando matá-la, ela agora tem um novo respeito pela intensidade do treinamento. E, quem sabe, ela vai querer mais. Tino, ainda meio traumatizada pela tentativa quase fatal de Liz de matá-la durante o treinamento. Ok, talvez não tenha sido tão grave assim, mas perto disso, decide comemorar sua recuperação com uma caminhada pela cidade. Durante o passeio, ela nota várias carruagens estacionadas, e mais estranho ainda, o salão do clã está lotado de caçadores. Ela vira para um dos caçadores e pergunta o que está rolando, e o cara explica que a associação organizou um esforço conjunto para investigar o Den da Loba Branca. Tino, achando que isso tudo é um exagero, ainda assim pergunta o motivo de tantos caçadores, e o cara explica que Cry inicialmente queria enviar Ark, que é um dos caçadores de nível 7 mais fortes do mundo. Mas como ele não está lá, tiveram que chamar essa galera toda para compensar a falta de poder de fogo. Algum tempo depois, Eva leva Cry para cumprimentar os caçadores, mas ele não faz a menor ideia do que está acontecendo ali. Eva explica que Ark não pode estar presente para a missão, então ela tomou a liberdade de reunir caçadores suficientes para substituir a força de Ark. Cry, lembrando-se de como tentou passar essa missão para Ark porque achava que ele era confiável e um bom cara, fica surpreso que Eva tenha chamado tanta gente para substituir um só caçador. E, além disso, ele não tem certeza de que tem dinheiro suficiente para pagar todo esse pessoal. Então, tenta sugerir que eles dividam o grupo ao meio, o que faz todo mundo entrar em pânico. Não dá para enfrentar uma ameaça do nível de Ark com metade da força. Eles pedem para Cry reconsiderar sua decisão, e ele, confuso, tenta entender o motivo de tanto desespero.
Cry então pergunta para Eva se eles têm dinheiro suficiente para pagar a recompensa de todos os caçadores, e ela responde tranquilamente que não precisa se preocupar com isso, pois Gar já havia solicitado mais fundos para a associação. Mesmo assim, Cry não se sente confortável em enviar toda essa galera para o Vault, especialmente com o slime do Shore rondando por ali. Mas, já que não vai explicar isso para ninguém, ele só concorda em deixar o pessoal seguir em frente e, caso algo ruim aconteça, ele vai simplesmente fingir que não estava envolvido em nada. E, claro, justo nesse momento, Liz aparece, começando a zombar de todos os caçadores. Porque, aparentemente, ela não perde uma chance de se divertir às custas dos outros, né? Liz, toda empolgada para entrar no Vault, começa a questionar o plano de Cry, e ao ver a galera toda com medo da missão, ela solta um "se fosse eu, já tinha ido sozinha". Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Então, ela vai até Cry e, com aquele sorriso típico de quem adora um caos, oferece a missão para ela. Mas Cry, com o olho já treinado para entender como Liz funciona, simplesmente diz não. Ele já sabe, se der essa missão para Liz, ela vai arrastar Tino para dentro do Vault, e ele não quer que a pobre da Tino passe por isso de novo. Sem falar que Liz nunca foi de trabalhar bem em grupo, né? Ela seria capaz de destruir mais do que ajudar. Cry, então, diz que os outros, exceto Liz, vão cuidar da missão. Eva, toda curiosa, pergunta se isso significa que Cry também vai entrar na missão. E claro, os caçadores ao redor ficam mega empolgados. Eles pensam, se o mestre do clã de nível 8 se juntar, a missão vai ser moleza. Mas Cry, com um sorriso sem graça, só quer fugir dessa enrascada e, para não deixar todo mundo chateado, inventa uma desculpa sobre ter o afazeres urgentes e deixa o Sen no comando até ele se juntar ao grupo. A real, ele tem intenção zero de aparecer até quase o fim da missão. Só vai dar o ar da graça quando tudo já estiver quase resolvido. Enquanto isso, no Den da Loba Branca, Sen e o pessoal do Obsidian Cross estão meio decepcionados com o que encontram. A dificuldade do Vault não é lá essas coisas, não. Os monstros podem ter um nível de poder mais alto, mas ainda estão longe de ser uma ameaça real. Eles começam a se perguntar por que foram enviados para esse lugar. De volta à associação, todo mundo já está se preparando para partir. E Liz, claro, continua pedindo para ir com Cry. Ele, no entanto, permanece firme na sua decisão, apesar de saber que, se deixá-la sozinha, ela vai acabar indo de qualquer jeito. Então, para evitar o pior, ele inventa uma missão separada para ela. E, por algum milagre, isso parece deixá-la um pouco mais feliz. Antes de saírem, o capitão temporário se aproxima de Cry e pede um conselho. Cry pensa por um segundo e, com aquele ar sério, diz: se encontrar algo que pareça um slime, trate com extrema cautela. O capitão, um pouco confuso, não acha que vai encontrar um slime por lá, mas promete que vai manter o conselho em mente. Enquanto isso, na base da Akashic Tower, Magus está uma fera. Ele não consegue acreditar que a associação está indo atrás dele com essa força toda. Mas se eles acham que podem impedir o seu Monon, bem, ele tem uma surpresa preparada para eles. Enquanto Magus está ali, furioso e pronto para esmagar a associação com todo o seu poder, seus membros estão bem preocupados. Afinal, os inimigos têm os Grievinsus ao lado deles, o que é uma ameaça e tanto. Mas Sofia, com aquela confiança de quem já tem tudo sob controle, tranquiliza o pessoal. Ela revela que o sistema de defesa da torre foi projetado justamente para repelir esse tipo de ataque, e não só isso. Atualmente, na capital, só existem 3 Grievinsus, e Liz, Shitori e Cry não são lá muito difíceis de lidar. Liz, por exemplo, é só criar umas medidas contra suas ataques físicos e pronto, ela está fora de combate. Já Cry, como é o estrategista da turma, não consegue ser uma ameaça de verdade sem o apoio da equipe. O único real problema, na opinião de Sofia, é Shitori. Ela está tão irritada com a Shitori por causa de uns detalhes de pesquisa que, sem dúvida, vai esmagá-la com todo o aparato que tiver à disposição. Isso mesmo, pessoal, a Sofia está com rancor pessoal, e quando ela mete esse tipo de grude, o bicho pega. E para piorar, Shitori tem a ousadia de ter mexido nas pesquisas de Magus, desde que encontrou a tese dele. E Sofia, claro, não vai deixar isso barato. Ela pede autorização para usar todo o arsenal que a torre tem para parar a Shitori de uma vez por todas, e Magus, meio que sem alternativas, dá ok. Ele também diz que Flick e o resto do pessoal devem seguir as ordens de Sofia, e Flick, que não curte muito ela, faz uma cara de desgosto, mas é claro que ele obedece. Afinal, missão é missão, né? Enquanto isso, no Den da Loba Branca, a equipe começa a se perguntar se não estavam perdendo tempo, porque até agora não acharam nada de anormal. Eles já estavam começando a desconfiar que Cry os mandou para lá sem motivo nenhum. Sten, no entanto,
tenta explicar que Cry sempre tem um bom motivo para suas ações, e não deve ser por acaso que eles estão ali. De repente, Stan recebe uma mensagem do tipo atenção, aviso sobre um slime, e ele leva isso a sério. Pensa, melhor prevenir do que remediar, e pede para Emrich acionar o apito de emergência. O som do apito ecoa por todo o vault, e logo todos os caçadores saem correndo. Mas quando descobrem que o apito foi por causa de um simples slime, a galera fica pistola. Eles acham ridículo que Stan tenha acreditado nisso sem nem questionar, mas Sam, o líder, já conhece Cry o suficiente para confiar nele. Ele sabe que não se deve subestimar qualquer tipo de ameaça desconhecida, então ele decide esperar um pouco mais. Afinal, vai que esse slime é o verdadeiro problema. Os reforços finalmente chegam, e antes de continuarem a investigação, os outros caçadores ainda acham um absurdo que todo aquele alarde tenha sido por causa de um simples slime. Eles acham que é impossível que algo assim apareça em um vault como aquele. Mas Sam, o bom e confiável Sam, acredita em Cry com todas as forças. Afinal, o cara já previu coisas bizarras antes. Ele lembra até de um momento em que Cry o convidou para uma festa de observação de flores, com a instrução esquisita de que ele trouxesse suas armas, sem motivo algum aparente na época. Stan ficou todo confuso, mas, para surpresa de todos, durante a festa, o vault apareceu bem ali, no mesmo lugar onde estavam. Esse vault agora é conhecido como Jardim Prismático e a habilidade de Cry de prever isso com precisão fez Sam acreditar que o cara deve ter algum tipo de visão do futuro. Desde então, por mais loucas que sejam as ordens de Cry, Sam sempre obedece. Vai que ele prevê outra coisa bizarra, né? Enquanto isso, na sala de Cry, Liz está insuportável, tentando descobrir que tipo de missão especial ele tem para ela. Cry, claro, não tem nada planejado, ele só inventou aquela desculpa para mantê-la ocupada. Mas agora ele não sabe nem o que falar, porque Liz não vai parar até descobrir a verdade. E aí, como num grande momento de timing, alguém bate na porta. É Shitori, que acabou de voltar à cidade mais cedo do que o esperado. Ela não deveria estar por lá, mas sentiu um pressentimento estranho de que uma organização poderosa estava prestes a fazer algo grande. E, claro, ela não podia deixar de se oferecer para ajudar. Só os nobres conferem se estão inscritos no canal do Paizão.